Vamos lá, abrir Atos, capítulo 3, para entender rapidamente até onde caminhamos e o seu contexto. Nós temos que fazer algumas divisões para que pelo menos a gente entenda bem o capítulo 1 e 2. Para entendermos melhor o capítulo 3, nada melhor do que aprendermos bem o capítulo 1 e 2. Não vou ler novamente, não vou recapitular, mas só resumindo, para que a gente entenda melhor o capítulo 3, a gente pode dividir em alguns pontos principais. Por exemplo, as promessas. De início, nós vamos entender Atos capítulo 1, especialmente por causa das promessas do Senhor, depois da sua ressurreição, após ele ressuscitar, ele subiu aos céus e está à destra de Deus, à destra do Pai, né? Em seu lugar devido, entronizado, acima de todas as coisas. Temos relatos, né, que essas promessas, uma das promessas de Cristo foi que os discípulos aguardassem o derramamento do Espírito Santo em Jerusalém. Ele prometeu que enviaria seu Espírito e nós vamos em uma consumação, uma realização, uma providência na história para trazer a promessa do Espírito Santo se cumprindo ali em Atos nos primeiros capítulos. Então nós temos de início as promessas que são preciosas do Senhor, do mesmo jeito que o Senhor faz suas promessas para que aqueles discípulos esperassem, aguardassem a hora exata, né, de realmente receber poder para a grande comissão. O Senhor tem muitas promessas, muitas e muitas promessas. Desde o Antigo Testamento, revelação do Antigo Testamento, revelação do Novo Testamento. E essas promessas, elas são direcionadas para a igreja. Essas promessas são direcionadas para nós que temos fé na sua justiça, que temos fé na sua pessoa, temos fé, né, no Salvador. Então, essas promessas que foram colocadas, né, inicialmente para esse público, para essa audiência, eles, de fato, aguardaram pacientemente. Eles, em sua paciência, que é algo precioso, algo que Deus, de fato, trabalha nessas pessoas, trabalha em sua igreja e trabalhou de modo especial neles, para que eles se preparassem. Então, além das promessas, Deus também trabalhou que eles se preparassem. De que forma eles se prepararam? Eles se prepararam de forma obediente. Nos primeiros capítulos de Atos, nós sabemos que eles estavam reunidos mais ou menos em torno de 120 pessoas, aguardando pacientemente pelo poder que o próprio Cristo do céu exaltado, o Cristo exaltado, enviaria, derramaria o seu poder para de fato haver o que nós vamos ver no decorrer, nós vamos comprovar no decorrer dos capítulos de Atos. Nós vamos ver de fato a realização, a capacitação e esse cumprimento dessa promessa que fez com que sua igreja avançasse e faz com que sua igreja avance até os dias de hoje. Então nós temos aqui alguns fatos importantes. Após a sua ressurreição, após a sua ascensão, ele faz uma promessa dizendo que aquelas pessoas seriam suas testemunhas. E testemunhas por todos os lugares até os confins da terra. Sabemos que essa promessa, essa profecia, essa palavra profética se aplica a nós que estamos nos confins da terra. Entendemos que essas promessas, elas geraram a obediência pela fé daquela audiência, daquele público, para que eles esperassem, para que eles aguardassem. Eles aguardaram de uma forma especial, em comunhão e oração. É o que temos no relato de Atos. Essa comunhão e essa oração fez com que, quando aconteceu aquele fenômeno, né, do derramamento do Espírito Santo, eles estavam, de fato, preparados para aquilo. Eles estavam obedientes, prontos
para receber o que Deus trouxe de fato para eles. E que Deus pode trazer para a gente em forma de avivamento. Deus pode fazer isso hoje, em forma de avivamento. Alguns requisitos que o próprio Deus incomodou esse grupo, essa igreja em Jerusalém, para que eles estivessem pacientes e na expectativa e esperando esse poder do alto. Alguns requisitos como essa paciência, essa espera que eles tinham que ter. E eles fizeram isso em oração. Também temos destacado aqui outro assunto, que é sobre a liderança de alguns apóstolos. Né? Na ausência de um apóstolo que havia traído, no caso Judas havia traído o Senhor, a liderança se levantou para resolver uma substituição de um apóstolo. E aí houve a escolha de Matias e eles assumiram, além dessa postura de oração, de comunhão, eles também assumiram sua posição de liderança. Uma posição de liderança guiada pelo próprio Deus. E aí o momento mais alto desses 3 capítulos, que é quando há o derramamento do Espírito Santo. E o derramamento do Espírito Santo, ele não acontece de qualquer modo, ele não acontece de forma discreta, ou de forma obscura, ou de forma secreta. Ele aconteceu de forma para que todos aqueles que estavam próximos servissem de testemunhas. E é incrível como Deus faz que a nossa fé não pode, de forma alguma, duvidar. Nossa fé não pode, de forma alguma, balançar quando a gente começa a se aprofundar mais nos textos e perceber que tudo que Deus faz com imensas provas. Deus, na sua ressurreição, Cristo teve inúmeras, centenas de provas. Não existe fatos sobrenaturais, históricos do passado, que tenham mais provas do que esses relatos que estão escritos, que estão guardados, que foram transmitidos de geração em geração e que hoje está nas nossas mãos. Nós temos relatos, no caso Lucas como historiador, Lucas como evangelista, Lucas como escritor, inspirado pelo Espírito Santo. Lucas fez muitas demonstrações de provas da ressurreição, provas da ascensão e provas do derramamento do Espírito. Deus trabalha publicamente. Deus não trabalha em secreto, como sociedades secretas. Deus não trabalha nem de modo discreto. Deus trabalha, muitas vezes, com demonstrações fortes de poder, de demonstrações de transformações visíveis e públicas. No caso, quando aconteceu o fenômeno do derramamento do Espírito, fez com que esse acontecimento nessa região de Jerusalém, que a gente não sabe a região exata de Jerusalém, mas onde havia essa casa, o cenáculo, houve uma migração de pessoas a partir desse estrondo do barulho, como de vento, como de turbina. As pessoas migraram para aquele local, como se fosse um local que realmente criou-se naquele local uma zona de atração, que as pessoas foram direcionadas para lá. E as pessoas que foram direcionadas para lá eram pessoas que estavam na cidade e que tinham vindo de várias regiões do mundo antigo. E essas pessoas ficaram surpresas com o que se depararam lá. Elas se depararam com fenômenos de línguas, de pessoas falando sobre as maravilhas de Deus, profetizando, falando coisas, mensagens de Deus, mensagens proféticas, e ouvindo, interpretando em sua própria língua, sendo que aquele grupo era composto de galileus. Aquele grupo era composto de pessoas de uma mesma região, mas haviam pessoas de várias regiões, e essas pessoas de outras regiões
escutavam na sua própria língua. Aqui o Espírito Santo estava trazendo algo precioso para o nosso entendimento, que o Espírito Santo estava trazendo agora essa demonstração de transpor barreiras transculturais. O Espírito Santo estava mostrando, estava dando um gostinho das missões que viriam pelos séculos e séculos. O Espírito Santo estava mostrando a base, o fundamento da transposição, do transcorrer, do poder de migração, o poder de entrada, o poder de avanço que o Espírito Santo tem. E ele estava mostrando aqui, a demonstração do Espírito Santo era que as barreiras culturais estavam quebradas naquele instante. Todas as pessoas estavam ouvindo na sua língua a palavra de Deus, a palavra profética, as maravilhas de Deus sendo entendidas nas suas próprias línguas, pessoas de diversos lugares. Isso é algo maravilhoso para que a gente pare para pensar que Deus agiu com poder, mas não só agiu com poder, agiu com provas. Deus sempre faz isso. Em muitos momentos, Deus faz com que isso fique testificado, que ninguém consiga apagar isso e que isso sirva para o nosso crescimento e para que a gente fortaleça a nossa fé. Então nós temos aqui até agora as promessas de Deus, muitas promessas, inclusive outras promessas que nós vamos acompanhar ao decorrer de Atos, que são promessas para que a igreja continue avançando até os confins da terra. Nós temos a pregação de Pedro, após esse acontecimento de poder, com muitas provas, com muitas testemunhas, algumas pessoas questionaram o que estava acontecendo ali, aí Pedro se levanta com sua primeira pregação, explica o que está acontecendo, dizendo, olha, Deus, Cristo, está exaltado. O Cristo exaltado, isso tudo que está acontecendo é porque Cristo foi exaltado. O Messias que vocês mataram. E aí ele trouxe aquela consciência de acusação sobre aquele povo judeu que fez parte do assassinato do Filho de Deus. E eles chegam ao ponto de dizer o que faremos, e entenderam pelo Espírito Santo que precisavam se arrepender. E o próprio Pedro diz, arrependam-se, tenham fé em Jesus Cristo. Esse arrependa-se, tenha fé em Jesus Cristo, é exatamente o resumo da palavra do evangelismo que temos que continuar colocando para frente. Arrependa-se e creia no Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer isso novamente também no capítulo 3. Então temos a pregação de Pedro nesse momento, temos a constatação de poder do Espírito Santo com muitas provas, temos a perseverança daquele grupo, aquele grupo que ficou unido e confiou nas promessas do Senhor e recebeu as promessas do Senhor. E finalmente eles entenderam qual o propósito de tudo aquilo. Valeu a pena esperar, valeu a pena ter paciência, valeu a pena estar em oração, valeu a pena estar unidos como igreja, porque eles começaram a entender que ali, como igreja, uma igreja inicial, né, uma igreja primitiva, a igreja nascente, com mais pureza, né, uma igreja com mais pureza, eles tinham tudo em comum, eles tinham comunhão, eles tinham a koinonia, eles tinham o ensino mais puro, o ensino que muitas vezes, hoje nós estamos muito afastados desse ensino mais direto da própria palavra, da própria escritura, que não salta versículos, que não fica selecionando gostos ou tradições, e sim tudo ali nascente, né? Aquela palavra, o ensino de daqui, os apóstolos diretamente com eles, dizendo e fazendo, e eles testemunhando tudo, eles vendo e ouvindo, testificando todas as coisas, com muitas provas. E aí, nós, após esse discurso de Pedro sobre arrependimento, aí acontece o que realmente
de fato, deve acontecer ao longo da história. Conversões. As primeiras conversões, a partir do derramamento do Espírito Santo, numa pregação de Pedro, 3.000 se convertem. Aproximadamente 3.000 convertidos. E nós sabemos que se eles tivessem saído para o campo, se eles tivessem ido até os confins da terra sem o poder do Espírito Santo, não teria acontecido isso. Não teria acontecido. Eles tiveram que esperar esse poder do Espírito Santo para capacitá-los na pregação, para dar mais intrepidez, para dar autoridade, e aí sim as conversões começaram. E a gente vai ver que aconteceu o batismo das 3.000 pessoas, os 3.000 batizados. Eles viviam como convertidos de forma que Deus ia acrescentando cada dia mais os convertidos. E aí, fechando isso aí, fechando desde as promessas do Senhor para que eles ficassem em Jerusalém, até a pregação de Pedro e o propósito daquele grupo, que é o mesmo propósito da igreja de todos os séculos, o propósito de avançar levando essa pregação das boas novas, a pregação da justiça de Cristo, a pregação do arrependimento e da fé. Essa mesma pregação aconteceu em outro momento com Pedro de novo. Pedro se destacava inicialmente como um líder daquele grupo, juntamente com os outros apóstolos. A gente vai ver que Pedro aparece nos duas pregações nos 3 primeiros capítulos de Atos. E aí interessante que, a partir do momento, para pensar, a partir do momento que eles tiveram toda essa experiência, que receberam o Espírito Santo, que o Espírito Santo deu autoridade e intrepidez para que Pedro pregasse, e 3.000 foram convertidos. A partir desse instante, a partir desse momento, quando eles partiram para a cena seguinte, quando o relato bíblico partiu para a cena seguinte, que é o começo do capítulo 3, vai dizer que Pedro e João estavam caminhando para o templo, e aí houve uma cura e um milagre de um aleijado. Vamos ler esse capítulo 3? O capítulo 3 diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo, de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou imediatamente seus pés, e os tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Até aqui, isso é uma parte bem dividida do capítulo 3, e logo em seguida vai ter o segundo discurso de Pedro. O segundo discurso. Tivemos o discurso que podemos chamar de discurso em Pentecostes, e aqui teremos o segundo discurso de Pedro no templo. Interessante o seguinte: a gente sabe que tudo é pela providência de Deus, que nenhuma letra aqui está fora do lugar que não seja pela vontade de Deus. O registro de Lucas é um registro inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo teve o cuidado, com perfeição, de colocar essa cena de Pedro e João
indo ao templo, se deparando com uma pessoa aleijada e curando em nome de Jesus. Eles tinham acabado de passar por todas essas experiências maravilhosas de conversões em massa, de experiências com o Espírito Santo, e muito provavelmente Pedro e João, eles estavam cheios do Espírito Santo, indo para a oração no templo, que o templo na antiguidade tinha 2 momentos de oração. Um momento pela manhã, um momento pela tarde. E nesse momento é o momento da tarde, que é exatamente, praticamente essa hora que nós estamos aqui, 3 horas da tarde. E eles estavam indo para um local de oração no templo, que era um local que muitos estavam ali de forma mais discreta, ou de forma mais grupal, ou orando, talvez chorando. Nós não sabemos exatamente as cenas que aconteciam no templo no momento de oração. Talvez um silêncio total, ou talvez choro, ou talvez louvor. Mas sabemos que eles estavam indo para aquele local para orar. Eles poderiam ter ficado na casa, mas a gente tem que lembrar que a gente está aqui no meio de uma transição. A gente está aqui no meio de uma transição onde ainda havia o templo. Depois, posteriormente, houve a destruição do templo e aí não haveria mais esse lugar tradicional de se orar a Yahvé, como havia na antiguidade com o templo. Depois, a gente sabe que dentro da história da igreja e a história da religião, de modo que as pessoas também passaram a usar sinagogas, né? Além do templo, usavam sinagogas. Com a destruição do templo, houve mais o sistema, que a gente pode chamar de sistema sinagogal, o sistema de sinagoga. E o sistema de sinagoga também tem muita influência sobre a igreja cristã e sobre a igreja institucional e a igreja que costuma se reunir em templos, né? Em templos como conhecemos hoje, em templos de igrejas cristãs. Isso tudo tem suas origens nas sinagogas e no templo. O templo é a base, né? E esse templo, nesse horário, Pedro e João subiram e, nesse horário, algumas pessoas levavam esse homem que tinha um problema de nascença. Veja, lá mais para frente, em outro capítulo, a gente vai rever um pouco sobre a história desse homem e lembrar, o texto nos vai lembrar que ele tinha esse problema há 40 anos. Se eu não estou enganado agora, eu não vou conferir para não sair daqui do texto. E esses 40 anos que ele tinha esse problema e que todos conheciam, é como se, vamos lembrar o seguinte, quem mora em cidade pequena sabe que tem aqueles mendigos, tem aquelas pessoas que pedem esmolas, principalmente no Nordeste, não sei no Sul, mas em cidades menores há pessoas que já são reconhecidas como populares. Você pode ter na sua cidade um mendigo mais popular. Você pode ter uma pessoa que pede esmola em determinado local, de forma que ele é reconhecido por ser cego, ou ele é reconhecido por ser aleijado, e ele tem toda uma história com a cidade. Ele faz parte da cidade. E interessante que não existia, e ao decorrer da história também é característica disso, é um dos locais característicos de pedir esmola, é próximo a uma igreja, é próximo a um templo. E aqui estava um dos primeiros personagens da história, pelo menos relatados, mendigo, aleijado, na porta de um templo. E disse que ele estava próximo a uma porta chamada Formosa. Essa porta, não se sabe exatamente o local dessa porta hoje, mas provavelmente um portal muito bem trabalhado artisticamente, em forma de arquitetura, muito reconhecido como sendo uma porta que levava o nome de Bela, de Formosa. E os mendigos, talvez haviam outros, mas o texto destaca que este homem, esse coxo, ele estava pedindo esmola
próximo a esse portão. Né? Um local que, se a gente passar, um local que muitos, ao irem, ao dirigirem, ao irem ao templo de forma religiosa, de forma orgulhosa por fazer parte daquela religião, nada mais combina com essa atmosfera de caridade do que dar esmola antes de entrar ao templo. É como se, para muita gente que está ali, dar esmola na entrada é como se fosse uma questão ética, religiosa, de fé daquela religião, de dar uma esmola para aquela pessoa e entrar ao templo. Então, para o mendigo, era um local excelente ele estar ali naquela porta. E para aquelas pessoas que se dirigiam ao templo, que se sentiam orgulhosas de serem especiais, de serem povo, de serem escolhidos, né, como pessoas destacadas religiosamente, essas pessoas se sentiam bem em dar esmolas àquelas pessoas que estavam ali naquela porta. E o texto destaca que esse coxo, e quando eles viram Pedro e João se aproximando, o verso 3, ao entrar no templo, ele implorou, a Bíblia diz que ele implorou para que desse uma esmola. Ou seja, ele pode ter estendido a mão, ele pode ter falado alto. E aí Pedro, com toda a sua experiência de intrepidez de pregador, convertendo multidões, cheio do Espírito Santo, passando por tudo que passou nos capítulos anteriores, Pedro fita em seus olhos, o verso 4, juntamente com João e diz, olha para nós, tipo, olha para nós. E o 5 diz que o coxo, o mendigo, ele os olhava atentamente. Ou seja, ali o próprio Deus já estava operando e fazendo com que aquele homem ele prestasse atenção e ele olhasse atentamente, esperando receber alguma coisa, diz o verso 5. E aí Pedro, porém, lhe disse, não vou te dar dinheiro. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Levanta-te e anda. Poderia falar isso em outra linguagem. Anda. Tomando pela mão direita, o levantou, imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. O verso 7. É como se Pedro, com toda a sua autoridade, não de si próprio, mas a autoridade dada pelo Senhor, Pedro declarou sua autoridade, disse, anda, pegou na sua mão e levantou. Um milagre. Um homem prostrado, um homem que não andava, um homem que era transportado por outras pessoas para ficar naquele local. Pedro levantou pelo braço e ele ficou firme com seus pés e tornozelos. Seus tornozelos ficaram firmes. E ele deu um salto. Aqui uma pausa. Muitos incrédulos, muitos que querem justificar milagres e dizem que os milagres que acontecem hoje são milagres praticamente psicossomáticos, né? É como se você tivesse uma dor de cabeça e alguém ora, aí libera uma endorfina, libera um não sei o quê, e aí você passa a dor de cabeça. Ou se você tem, sei lá, um problema menor, né? Tipo uma dor no joelho, uma dor no pé, ou uma dor não sei aonde, e de repente você ora e passa a dor. Aí alguém vai dizer que isso é psicossomático. Irmãos, esse capítulo 3 aqui, se você acredita nisso, você pode parar de ler. Porque está dizendo que ele deu um salto, ele se pôs de pé, ele passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando ao Senhor. E louvando a Deus. Isso foi um milagre.
E esse homem, que passou tanto tempo sendo um mendigo aleijado naquela porta, ele agora estava andando. E as pessoas reconheciam ele, já era um personagem, ele já era um popular. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. As pessoas viram e reconheceram ser ele. Veja o verso 10. Tipo, reconheceram, ficaram espantados. Reconheceram que era ele mesmo que esmolava na porta, aí dá até o local exato, não podia ser alguém parecido com ele, era aquele que se assentava perto da porta formosa do templo, e a palavra diz que eles se encheram de admiração e assombro. Interessante que vários relatos em Atos, não há palavras para explicar o assombro. A palavra sempre é limitada. Aí há sempre recorrências a ficaram pasmados, ficaram assombrados, ficaram temerosos, ficaram com trêmulos, ficaram admirados, ficaram assombrados. Interessante que Deus faz exatamente isso. Por isso que Deus faz com muitas provas, de forma pública. Por isso nós nunca devemos perder de vista, nunca devemos retirar do nosso coração a está acontecendo um avivamento ali, porque algumas pessoas estão orando mais, ou elas estão... Não, vai ser algo que traga espanto, vai ser algo que traga admiração, vai ser algo com muitas provas, vai ser algo público. É isso que acontece com os avivamentos. Eu destaquei alguns relatos aqui, que, por exemplo, avivamento na Coreia, no final do século XIX. Esse avivamento na Coreia aconteceu algo interessante. Haviam muitos missionários do continente europeu que estavam indo para a Coreia para fazer o trabalho de missões. E muitos desses missionários, infelizmente, eles já estavam sendo contaminados pela incredulidade da ciência, né, que já se destacava, e o liberalismo que começava a criar suas raízes. E depois a gente sabe que no século XX o liberalismo veio grande força, mas no final do século XIX, o liberalismo já estava influenciando os missionários, e os missionários presbiterianos que estavam lá na Coreia em 1907, até anotei essa data, depois vocês podem pesquisar missões na Coreia, 1907. Esses missionários, quando chegaram lá, aconteceu um avivamento, e eles não tinham nada a ver com isso. Estava acontecendo um avivamento lá entre eles, entre o povo coreano, dentro da igreja na Coreia. E aí, muitos relatos de milagres, muitos relatos de cura, muitos relatos de sinais e maravilhas. E esses missionários presbiterianos que estavam lá, eles ficaram um tanto céticos. Os missionários que voltaram para a Europa pediam relatórios do que estava acontecendo lá. Eles tiveram que desenvolver relatórios. Eles ficaram confusos. Eles ficaram assombrados. É o que está escrito em Atos. Eles ficaram assombrados. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque eles já tinham abandonado, eles já estavam se afastando dessa fé primitiva, dessa fé da igreja primitiva, dessa fé preciosa, dessa fé valiosa. Eles estavam se afastando. E aí, no relato, depois eu posso compartilhar esse link desse relato. Nesses relatos, eles ficaram surpresos que tiveram que constatar que de fato estava acontecendo milagres e que muitos missionários que antes não acreditavam, agora estavam acreditando em milagres. Deus age assim, de forma a causar admiração e assombro público. Isso aconteceu agora, século XIX, final do século XIX. Aí muitos vão dizer que essas coisas só aconteciam na igreja primitiva, ou até o terceiro século. E é isso que nós estamos tentando entender e buscar na história, com provas, buscar que Deus continua sendo o mesmo, apesar de nós, apesar do nosso afastamento.
Deus continua sendo o mesmo. E nós devemos clamar ao Senhor para que a gente retorne, para que a gente volte a isso. Aí veja, outra coisa interessante. Por exemplo, na China, eu anotei aqui um tópico. Na China, aconteceu nos anos 60, do século 20, nos anos 60, tanto na China quanto na Indonésia, aconteceram avivamentos. E esses avivamentos, por exemplo, o avivamento da China é relatado principalmente por Watchman Nee. E ele faz relatos, ele deixou relatos de avivamentos na China. E avivamentos que nós temos características de avivamento. Quais são as principais características do avivamento? São as características que tem lá em Atos, capítulo 1, 2, 3. Quais são as características do avivamento que tem lá em Atos 1, 2, 3? Santidade. Por que santidade? Aquela igreja estava unida em oração, elas tinham tudo em comum, elas partiam o pão, elas viviam como uma comunidade santa. Elas tinham santidade. Isso é uma característica. Outra característica, missões. É outra característica que está acontecendo em Atos, essa quantidade de conversões em massas, missões. E outra característica muito importante e muito desprezada hoje em dia, principalmente por igrejas tradicionais, são as curas e os milagres. Então essas características que algumas igrejas carismáticas, pentecostais, wesleyanas, metodistas, elas conseguiram resgatar no século XX algumas dessas características. Essas características é que pertencem a Atos, capítulo 1, 2, 3, e que devemos retornar. Está lá. Santidade, missões e curas. Isso aconteceu nos anos 60 na China, há relatos do Watchman Nee. E há relatos também na Indonésia. Indonésia, nos anos 60, há avivamentos. Avivamentos com muitos relatos de curas, de milagres, de coisas extraordinárias acontecendo. Então temos aqui essas características nesses 3 primeiros capítulos. Nós vamos deixar a pregação de Pedro para a semana que vem, se Deus quiser. Que foi o seu segundo discurso, o seu primeiro discurso foi naquela casa. O seu segundo discurso vai ser exatamente para essas pessoas que ficaram espantadas com esse acontecimento, dessa cura desse coxo. A cura desse coxo. O interessante é que essa admiração e esse assombro é o que vai caracterizar o poder do Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja no decorrer do tempo. Não estamos longe disso. Não estamos longe disso. Eu destaquei, e depois eu posso compartilhar, um missionário americano que fez por muitos anos missões na África. Ele trabalhou na região do Congo e na região de Camarões. Ele é professor de seminário, ainda é vivo, é do Instituto Biblical e Instituto, esqueci o nome agora, fugiu, mas ele é batista, missionário batista, Biblical Training, o site Biblical Training, que tem vários estudos, e ele tem muitos relatos das missões que ele praticava lá na África. E um dos relatos, vou tentar fechar agora a nossa mensagem de hoje, com alguns relatos para a nossa edificação. Relatos. Irmãos, quando a gente falar em relatos, lembre-se que Deus trabalha com provas. Deus trabalha com testemunhas. Não é porque, fulano estava lá sozinho no meio do mato, fulano estava lá no monte e disse que viu isso e disse que aconteceu aquilo. Não é assim. Os relatos de Deus são relatos de testemunhas que oram, testemunhas oculares, testemunhas que se assombram, testemunhas que estão ali presentes nesses acontecimentos. Há muitos relatos, irmãos. A igreja do Senhor, que experimenta o poder do Espírito Santo, a igreja do Senhor que experimenta muito mais do que outras igrejas que deixaram de buscar essas coisas por causa da incredulidade. Essas igrejas existem. Essas igrejas existem e estão espalhadas pelo mundo. Há muitos relatos contemporâneos, relatos até do século XXI. Não é que
Deus fez milagre até o século XX e o século XXI parou. Muitos vão dizer que nem no século XX Deus realizou mais milagre. Alguns relatos de missionários na África, no Congo, nós não podemos partir do pressuposto que esses missionários estão em complô, mentindo com dezenas e centenas de pessoas. Não podemos partir desse princípio. A verdade prevalece. A verdade sempre surge, a verdade sempre aparece. Há testemunhos, há provas. Há testemunhos e provas da ressurreição, há testemunhos de provas da ascensão, há testemunhos e provas do derramamento do Espírito Santo, há testemunhos de conversões, como Pedro fez. E nós temos testemunho dos missionários de hoje, como esse chamado Craig Kenney, missionário Craig Kenney. Ele diz que os relatos que ele... Vou destacar alguns. Uma menina de 6 anos de idade, no Congo. Ela teve uma doença, que ele não sabe identificar a doença que ela teve. E ela foi levada para o hospital e aconteceu o falecimento dela. Ela foi dada como morta pelos médicos, vários médicos daquele hospital. Ela foi dada como morta por 8 horas. 8 horas dada como morta por vários médicos. Interessante que esses médicos sempre pediam uma segunda opinião. E os próprios pais, angustiados, desesperados com a morte da filha, eles eram cristãos, eles queriam uma segunda opinião e os médicos que chegavam diziam, ela está morta. E de algum modo, eles retiraram a menina daquele hospital de forma escondida, provavelmente, e eles, pela fé, com a menina no colo, levaram para a igreja deles, onde tinha uma reunião de oração. Provavelmente essa reunião de oração já orava por eles, ou já orava pela menina. E eles chegaram com a menina, e para espanto do pastor, veja quantas testemunhas, veja quantas provas. Levaram a menina para onde estavam reunidos alguns irmãos em oração, talvez com meia porta fechada, meia porta aberta. Eles, ao adentrarem naquele local, colocaram a menina em cima de uma mesa, essa menina chamada Olivia, uma menina que ficou considerada morta por 8 horas, colocaram a menina em cima de uma mesa nessa reunião de oração, e para espanto do pastor, o pastor, de imediato, ele não queria que aquilo acontecesse, aquela cena incomodou muito ele disse, calma, calma, isso aqui não é hospital, isso aqui não é necrotério, não façam isso. E aí, pela fé, os pais colocaram a menina na mesa, e pela fé, o pastor que tinha pedido para que não acontecesse aquilo, ele começou a orar, junto com aqueles irmãos, e a menina voltou a viver. Relato de missionários no Congo. Irmãos, isso não é século I, isso não é século II. Aí tem vários outros casos, são muitos casos. A gente podia passar aqui horas falando sobre os casos. E sempre casos com testemunhas ímpias, testemunhos de crentes. Há muitos testemunhos e muitas provas. Outro testemunho que deram foi num parto e que o cordão umbilical enganchou na garganta da criança. E naquele momento de tensão, que quem mais entende de enfermagem ou medicina sabe que esse momento é muito crítico, a menina já nasceu considerada morta por estar muito roxa ou com um aspecto diferente, sem reação, totalmente estrangulada, e deve demorar muito tempo esse procedimento, e ao demorar muito tempo esse procedimento, o pai da menina foi informado que a filha estava estrangulada e que a filha não iria sobreviver, e aí o pai saiu desesperado para a rua já para comprar o caixão. E disse que quando o pai volta com o caixão para o hospital, a filha está viva. A filha está viva, porém ele soube da história que quando retiraram a menina com o cordão, ela já estrangulada e sem vida, ali naquele momento pessoas oraram e a menina voltou a viver. Aí são relatos que a gente pode dizer, mas isso aí pode acontecer por isso ou por aquilo, porque ela pode não ter sido, poderia não estar morta de fato,
isso pode ter sido algo temporário, uma asfixia, tá. Mas os missionários oraram. As pessoas estavam ali, crentes, irmãos, igreja, orando. Outro relato chocante, eu destaquei alguns, é que numa vila de curandeiros, isso é muito característico em algumas regiões mais afastadas da África, em Camarões e Congo, a região central da África continental, ali perto de Angola, perto da Nigéria, vilas de curandeiros, que aconteceu que uma criança nasceu morta e levaram para os curandeiros, porque era a fé daquele povo, era a fé religiosa daquele povo, a fé mística daquele povo, levaram para os curandeiros derramaram sangue de animais por cima da criança, lambuzaram ela de sangue, os curandeiros não conseguiam trazer a menina à vida, e aí alguém lembrou que tinha um missionário próximo daquele local. E aí Deus testificando com provas e trazendo assombro, trazendo espanto para conversões de pessoas. E Deus fez com que aquela vila fosse em parte convertida. De que forma? Levaram a criança ensanguentada para a porta do missionário e disseram, veja que desafio, irmãos. Disseram, se realmente o seu Deus for verdadeiro, esse Deus vai trazer essa menina de volta. Porque os deuses da divindade tribal dos curandeiros, que são os tradicionais daquela região, não conseguiram. E aí, o missionário fica assustado com essa situação. E ele mesmo disse que ele não tem condições de por si de fazer aquilo, como os curandeiros dizem que tem. Mas se Cristo, se Deus derramar sua graça, seu poder, as coisas aconteceriam. E aconteceu. A menina voltou. E quando a menina voltou, isso foi de grande testemunho para aquele local. Isso foi de grande assombro para aquele local. E assim o Espírito Santo conseguiu trabalhar com muito mais pessoas, quebrando todas as barreiras e resistências, através de um testemunho como esse. Mas veja que interessante, o testemunho desse missionário, Deus foi tão incrível que fez com que se acontecesse em outro momento, de forma parecida, para comprovar, para testificar o que de fato aconteceu naquele dia. Aconteceu que a história desse missionário, com tantas provas, ficou tão conhecida, ficou tão notória, ele ficou tão conhecido naquela região, que quando aconteceu outro caso, tempos depois, quando aconteceu outro caso, o que foi que as pessoas tiveram a ideia de fazer? Levar a criança até lá. Aí, quando levaram a criança até lá, descobriram que o missionário estava viajando. E quem estava lá era a esposa do missionário. E aí disseram, mas você pode orar. A esposa do missionário. A esposa do missionário ficou impactada porque havia acontecido essa história com seu marido, mas não com ela. E aí, ela, pela fé, invocou o Senhor, pediu em nome de Jesus, o Nazareno, como diz Pedro, em nome de Jesus, para que aquela menina voltasse. E aí Deus testificou, Deus comprovou, e Deus fez com que acontecesse de novo. Não significa que isso vai acontecer de modo que as pessoas vão parar caminhões e ônibus e fazer peregrinação para a casa desse missionário. Mas Deus vai usar momentos para curar soberanamente quem Ele quer e usar quem Ele quiser. E nós estamos afastados dessa realidade por causa da incredulidade. Então aqui eu dei alguns relatos. Eu vou contar o último relato de uma picada de cobra, também no interior da África. Uma menina foi picada por uma cobra venenosa e essa menina já estava praticamente morta, sendo levada para um lugar, para outro, para que alguém desse algum remédio, para que alguém socorresse, porque não havia hospital por perto. Alguém lembrou de quem? De um missionário. Aí leva para o missionário ora e a criança não morre. Então, assim, são situações que a gente sabe que está escrito. Se a gente lê a Bíblia como uma criança, se a gente lê a Bíblia diretamente do texto, sem aquela parafernália da tradição, sem aquela parafernália da incredulidade, se a gente de fato ficar concentrado no que está escrito, como a gente viu o relato de Pedro, dizendo,
Anda, levanta. Pela fé, ele andou, ele saltou, ele pulou. Isso não tem nada de psicossomático. Isso é poder do Espírito Santo. Então, irmãos, irmãs, essa mensagem ela está gravada para que a gente busque mais o Senhor, que a gente ouça essas histórias, seja edificado, seja fortalecido, que a gente entenda todo esse processo, né? Todo esse processo desde das promessas do Espírito Santo, as promessas do próprio Cristo, de trazer o Consolador, aquele que nos auxilia, aquele que está ao nosso lado, aquele que está conosco, aquele que está em nós, aquele que opera os avivamentos, aquele que sopra como um vento, aquele que expande sua igreja. Nós temos que buscar esse Espírito Santo, esse Cristo, e não outro. Confiando em suas promessas, se preparando em oração, em comunhão, se preparando, buscando intrepidez pelo poder do Espírito Santo, assim como Pedro pregou com intrepidez. Pedro vai pregar, vocês vão acompanhar, se Deus quiser, na continuação desse estudo, e vai ter muito mais gente convertida. Isso era algo fantástico, algo extraordinário acontecendo na igreja primitiva. Mas que esse vento que soprou lá, ele se expande por todos os confins da terra e por todos os tempos. Uma coisa que a gente não pode esquecer, não perca isso de vista, que Deus opera maravilhas e sinais de forma com provas, de forma pública, de forma que traga espanto, de forma que traga assombro, sempre associada à pregação da palavra. A pregação da palavra tem que estar junto, né? O Espírito Santo muitas vezes faz com que isso aconteça para que sua audiência esteja totalmente preparada para recebê-lo, para que sua audiência assombrada, temerosa, ouça e se converta, e multidões sejam convertidas. E finalmente, para fechar, qual é o propósito de tudo isso? O propósito não é para demonstrar poder do homem. Pedro não se exaltou. Pedro exaltou o nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Disse, no nome do Senhor Jesus Cristo, anda. No nome do Senhor Jesus Cristo, se arrependa. No nome do Senhor Jesus Cristo, seja batizado. Esse é o propósito. O propósito é engrandecer o nome de Cristo. E o propósito é avançar, é expandir. As conversões vêm e virão. As conversões fazem parte desse propósito de glorificar o nome daquele que está exaltado no seu trono, controlando os seus inimigos e fazendo com que seu evangelho se expanda. Se alguém não acredita nisso, sua vida vai ser olhar para baixo. Sua vida vai ser de fraqueza, de doença e de morte. Essa é a palavra de hoje, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e que a gente possa ser fortalecido e edificado com essas mensagens e com esses testemunhos. Deus abençoe.